Olá, me chamo Joselene Maria Martins, sou do Polo de São João Batista, tenho 47 anos. O Polo fica na cidade conhecida como a cidade capital catarinense do calçado. Então, eu vim por meio desse vídeo fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O meu TCC foi elaborado em forma de artigo. O tema que eu escolhi foi bullying, construção da inteligência emocional e forma de intervenção. Eu também tive o auxílio das web-aulas com o professor Flávio Miranda Martelito. Então, o bullying, ainda hoje, é muito presente nas escolas, infelizmente, né? As estatísticas de hoje, isso que eu vou falar agora, eu assisti, tá? Eu assisti em reportagem recentemente, tá? Que comprovam a existência altíssima de casos, né? De casos, a maioria acontece em São Paulo e Paraná. Isso foram feitos na estatística, né? Infelizmente com isso, né, acontece, a criança começa a perder o rendimento escolar, né? Vem muitas consequências com isso, né? Infelizmente. E as crianças chegam a ter que pedir para os pais para trocar eles de escola. Então, imagina só aonde chega, né? A criança perde toda a vontade, né? De chegar num local onde teria que ser, né? Um local, né? Prazeroso. Um local que, na maioria das infâncias, ele é marcado por alegrias, né? Que é o que era para a criança ter, né? Que para guardar recordações boas, né? Mas infelizmente isso acontece e acontece muito, né? E pesquisas realizadas por meio de entrevistas com professoras mesmo, né? Que o bullying, mesmo sendo um crime penal, né? Ele é um crime, né? E mesmo assim ele está muito frequente nas escolas, né? Constatou-se que através do trabalho emocional e afetivo é sugerido nas estratégias baseadas na BNCC. É a solução mais eficaz ao longo prazo para diminuir os casos de violências na escola, né? Então, e com isso, com certeza, né? Com certeza a família entra, né? Porque sem o auxílio da família, com certeza os professores hoje eles estão despreparados, né? É comprovado isso, que infelizmente os professores estão muito despreparados, eles não têm, né, uma preparação, né, para poder lidar com isso. E com isso vem acarretando, né, crianças que vão começando a ter quadros de depressão, de ansiedade, elas ficam isoladas na sala, né, as professoras constatam isso e tem que ser visto isso, né, tem que ser constatado e que crianças que ficam isoladas, não querem participar das aulas, não querem participar de nenhuma atividades, que às vezes seriam atividades que realmente chamam a atenção das crianças, né? Mas o que acontece? Elas ficam... as crianças que fazem isso com elas, elas começam a afastar elas, né? Deixar elas sempre de lado. E com isso elas ficam crianças que não têm mais iniciativa de querer, né, fazer as atividades. E por isso vai acarretando muitas dificuldades, né? Então a gente vê que crianças que sofrem, elas estão ficando isoladas, têm a autoestima muito baixa, né? Elas não têm mais vontade para nada, né? Então, as crianças expostas ao bullying tendem a ter 3 vezes mais chances de sofrer com dores físicas. Elas começam a sofrer muita dor de cabeça, né? Elas apresentam o desinteresse total, né? Pelas atividades, né? Que na verdade seria um local para elas ter a vontade, né? De fazerem as coisas e infelizmente se tornam tudo muito, muito ruim, né? E a gente vê que isso não é somente as crianças que sofrem isso,
o problema não é para as famílias só das crianças que sofrem o bullying, mas também para as famílias do agressor. As crianças que também, né, porque na verdade tem o agressor, o que pratica, né, o bullying, né? Então, o agressor, ele pratica os atos, sente prazer. Ele sente um prazer enorme de humilhar, né, os seus colegas e frequentemente demonstra pouca ou nenhuma empatia pelos amigos, né? Tem grande possibilidade de se tornar um adulto com personalidade antissocial e violento. Isso a gente sabe, né? Que aconteceu, né? Aquele caso que até o menino, o moço diz, né? Que por ele ter sido agredido, né? Quando era criança, ele fez, né? Aquele ato lá que invadiu uma escola e matou várias crianças no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? A família também tem que saber lidar em casa com isso, né? Também tem que saber identificar o seu filho, né? Mas, geralmente, às vezes, a família não quer ver isso, né? Não quer ver, infelizmente, e acaba essa criança vai para a escola, né? Vai para a escola e é uma criança que, às vezes, ela maltrata, né? Os amigos, na maioria das vezes, né? E, às vezes, muito é tratado com brincadeira, né? Eles acham engraçado, mas bullying não é engraçado, né? A gente sabe muito bem que o bullying não é. A vítima, geralmente, é alunos com pouca habilidade, né? De socialização, tímidos, passivos e fisicamente indefesos, né? Geralmente se diferem dos colegas por alguma peculiaridade e costumam esconder as agressões de pais e professores, né? Muitas vezes acontece isso, mas eles não querem contar para o pai, né? E para a mãe, e eles ficam sofrendo, né? Então, é uma coisa que por eles não tem pessoas que também às vezes sabem, mas ficam coniventes, né? Eles são coniventes com isso e não levam, né? E na maioria das vezes o ideal seria logo que perceber alguma coisa, já logo levar para a direção da escola, para a própria direção conseguir entrar em contato com as famílias e fazer com que isso consiga, né, tomar uma solução para poder resolver, né? Resolver e a criança ter uma melhora, né, em tudo, né? Muitas vezes isso não acontece, por esse motivo, né? Acontece que fica somente né, ter que levar para médicos e muitas vezes não resolve, isso fica para a vida, né? Fica para a vida adulta e aí se torna um problema muito maior. Então, aqui eu quero, né, agradecer, né, pela orientação da doutora em educação e coordenadora de curso, Edicleia Veiga, né, e fica aqui os meus agradecimentos aos professores pela atenção e o auxílio durante todo o meu período acadêmico. Obrigada.